Pessoal, eu faço contigo. Pessoal, eu sou obrigada a apresentar meu filho porque ele está querendo que eu apresente para vocês. Esse aqui é o Daniel Pimenta. Profissional encheu o saco dela. E a timidez passou longe. Ele nem sabe o que é. Então ele quer que eu apresente ele para vocês. Ele vai me ajudar. Se eu não souber traduzir alguma coisa, eu vou olhar para ele e ele vai me dar a palavrinha que faltou, né? Porque ele é craque. Melhor que eu. Então vamos ver. E obrigada por vocês terem vindo, tá? Eu espero que vocês aproveitem. Esse aqui é o Paul Trotter. E ele é um grande arquiteto australiano. O escritório dele é um escritório bem antigo, 1934? 27. 27? De 1926, o escritório. Claro que não foi ele que começou em 1926, né? Mas ele está na quarta geração do escritório. E o escritório, ele estava me contando, eu acho que ele vai contar aqui para vocês, tem um esquema bem legal, colaborativo, para ensinar novos arquitetos. E aí os que se destacam acabam tomando conta do escritório e continuando. Ele foi um desses que continuou. Então, e agora ele recém parou do escritório, mas ele fez muitas obras lá na Austrália, ele é de Brisbane. E agora ele parou um pouquinho de fazer as obras e está na universidade, na QUT, como professor. Fala, Fê. Você não vai apresentar mais dele? Você tá achando ruim, né? Não, tipo, falar que ele é da Austrália, falar tipo, oi, esse é o boi da Austrália, com certeza ele já tem muito canguru em casa, né? Tá bom. E koalas, né? Tá. Então eu vou tentar ficar traduzindo, tá? O que ele vai falar para vocês. E vocês me desculpem se eu não conseguir ser tão rápida, mas a gente fez um acordo aqui que eu vou pedir para ele parar um pouquinho. Eu vou deixar ele se apresentar para vocês, tá, pessoal? Tá passando uma folhinha com QR Code para vocês se inscreverem no evento e ganhar o certificado. Como eu não tenho certeza se vai funcionar, a outra folha em branco, vocês, por favor, botem o nome e a matrícula, tá? Daí vai dar 2 horas extras. Não é para durar 2 horas, mas eu botei 2 horas para... Enfim. Now you go and I'll try to translate. You're going to try to translate. Okay, I need to understand the cohort I'm speaking to. I can see a number of friends in front row, but of the students, how many people are just finishing their Quantas masters? pessoas estão acabando a graduação? Here is not master like it's Okay. in Australia. Right. So quantos de vocês estão terminando a graduação? Estão no finalzinho? Podem levantar a mão? Okay, They so are on the last they're the last, semester. and then how many like first years or second Quantos years? estão no primeiro ano, no segundo? Okay, so these are all babies. Babies. Okay, babies, this is starting, right? They haven't been my Okay. students yet. No. Right. They are my students. Okay. Temos students. And then the others are middle, somewhere in the middle. E vocês estão em algum lugar no meio? São os fatoriais? A gente todas as fases. Mãe, eles Okay. estão no meio. Eles estão literalmente no meio. Eles estão no meio já para representar Literalmente. isso. É verdade. Well, the reason I ask that, it's A important razão que to ele está perguntando é que é importante it's important to know the audience you're speaking to. entender a audiência, a plateia. Okay, so there's not many senior students here. It's mostly junior students, yeah? Não tem muitos no final do curso, é mais pessoas no começo. Okay, so that might change my angle on the discussion. Isso pode mudar um Provavelmente vai pouquinho mudar o um pouquinho o ângulo ângulo dele. Okay, so I didn't understand the introduction, so I've got to assume not Ele não entendeu a much. introdução que eu fiz, então ele vai fazer a dele agora. So I am an academic at QUT, but Ele é acadêmico na QUT, where's the mas pen? On
30th of June, Mas no dia 30 de junho 2024, 2024, that's not long ago, no, não muito tempo atrás, I retired ele se aposentou after 28 years depois de 28 Depois de anos. 28 anos Não tem como você não entender, as- vai estar eu e ele as a business owner. como dono Okay. de um Negócio. escritório. So when I'm lecturing, I lecture from an understanding of business and how to run an architectural practice. Então, quando ele palestra sobre como administrar um escritório de arquitetura e como fazer a prática de arquitetura, como projetar. So I had Ele 50 tinha to 60 50, staff. 60 empregados. and Staff, não sei se- somewhere between 4 and 8 directors, 4 ou 8 diretores. 4 ou 8 diretores. owners. Okay? And that's exciting. Yeah? Isso é animador. To run an architectural practice and for doing it for that long. And you learn Administrar a lot um of escritório por tanto things tempo. over that period of Você time. aprende muita coisa nesse tempo. And so I'll tell you a bit about the practice, Ele vai contar um pouquinho pra gente sobre essa prática. but the message I probably have for the young people here Mas a mensagem para os mais Ele novos tem para os aqui mais novos aqui. is about, it could be about surfing, or it could be about the strategic thinking or long-term thinking about business and your career. Pode ser sobre surfar ou pode ser estratégias de como pensar a sua carreira. Okay, I'm not too sure where to begin, but I've Não been tenho here certeza before. por onde começar, mas ele já veio aqui antes. My father was in Brazil in 1964, O pai dele veio Okay. pro Brasil em 1964. and he was a fellow director and owner of the business, Ele era diretor e dono do escritório, desse escritório. and he won a prize to travel the world. I think it was a big prize, and Ele ganhou um prêmio para viajar o mundo. he visited many tropical and subtropical cities across the world and wrote this publication, E which visitou muitos países tropicais, subtropicais e Yeah. fez essa publicação sobre essa visita. Yeah. And when I was old enough to ask him about the trip, I said, Ele Dad, estava crescido o suficiente para ouvir sobre essa viagem e ele perguntou: does anybody have beaches as good as Australian beaches? You all understood that, didn't you? Yeah. And he said Australia has the best beaches, but Brazil comes close. a Austrália tem as melhores fotos, mas o Brasil se aproxima. Okay, and so back to the story of the practice. Our practice is not the oldest, but one of the oldest practices in Brisbane. Dos Okay, escritórios mais in antigos de Queensland. Brisbane é o dele, Okay, que fica no estado de Queensland, na Austrália. okay, and it was founded. There is arguments about it, but somewhere between Tem discussões a 1927 respeito, mas algo em torno de 1927 or 1946, ou 1946. The But website it said depends. 1946. because it was called Fulton. Esse é o nome Colin. do escritório, vocês podem procurar. Ah, não, esse é o Joe. nome do primeiro sócio. And these three gentlemen shared an office Esses três together, arquitetos dividiram o escritório e montaram o escritório juntos, a primeira versão dele. and they had different clients and different projects, and they worked Tiveram with their diferentes staff. períodos e eles trabalharam isso como equipe. Okay, and it is said that Charlie Fulton, E eles dizem que Charlie he Fulton was an amazing character, brought modernism to Queensland trouxe a modernidade para o estado de Queensland. because he E é came um from arquiteto incrível. New South Wales down here, Sydney, Ele veio de um outro estado abaixo que chama New South Wales, right? And onde he, fica Sydney. after the war, they built Depois da guerra, ele many construiu hospitals muitos hospitais. in regional Queensland. Muitos hospitais. And when you look at them, they're very projects very influenced by the Bauhaus
E foram kind of projetos thinking. muito influenciados pela Skillion Bauhaus. roofs, circular ends to the buildings, and some really Formas interesting. circulares, tetos planos. Okay, so what's this got to do with surfing? Então, o que isso tem a ver com surfar? I wonder. Yeah, I don't know. But what happened is that then, as the business grew, my father, Steve Trotter, he was a student. Steven Trotter era o pai dele, que era estudante, trabalhou nesse escritório. He worked with this guy, Jim Collin. Ele trabalhava para o Jim Collin, que era um dos sócios. Jack Gilmore, another director, E outro que também trabalhava para eles era esse Jack. worked under him. Trabalhava para o Fulton. And Aubrey Joe left and designed one of Brisbane's amazing modernist high-rise residential towers called Tallbrick. E esse criava muitas casas residenciais incríveis de tijolo modernos. So they exited. E ele saiu de trabalhar independent. He went to Yeah, went off and ran their own business. Ele saiu dessa sociedade e foi trabalhar independente, fazendo residências. And in our practice's history, we Na prática find deles, durante a história, directors come in and they go. They come in diretores entrando and e they saindo go. desse escritório. Okay, and so we've now moved on to my brother and I, Mark Trotter. So there was Paul Trotter E and ele e o Mark. escritório e o irmão dele, que trabalhavam nesse escritório. Okay, and other guys, Rob Wesner, Andrew Strong, Greg Isaac. And we've passed the baton on now to the fourth generation of Eles directors. se tornaram diretores e agora passaram a direção do escritório para outros novos associados. Now, in a world of pretty significant change, E num mundo que está mudando significativamente, to have a practice that still exists and still remains operating ter escritório que ainda existe, ainda continua operando, is pretty amazing. é Yeah? muito incrível. In Brazil, how often does that happen in Brazil? Em Brasil, quão frequente isso acontece? Okay, and so the lessons that I've had passed down to me from these guys E eles são and these guys foi passado para ele e was always era que sempre pensar long term. a longo prazo, sempre You pensar know, a longo prazo. 28 years is a long time 28 to operate anos in practice. para operar, para Yeah. funcionar na prática. You've got to be having a good time. Você tem Yeah. que estar se divertindo, senão You've got to be having a good time. tem que ser divertido. So, as young people, if you start out in practice and you hate architecture, you hate what you're doing, Como novos estudantes de arquitetura, se você odeia o que você está fazendo, yeah, get out of it. fuja, Just get out of it. só foge. Okay, so part of the reason I probably should go Então to the agora, até o slides. final da I'll palestra. go to the slides because I get easily distracted. Let's go to the slides. Ele vai para os slides porque So, ele se distrai why am facilmente. I here? I'm Por que here que ele está aqui? because of my father with that book and his interest in tropical architecture. Ele está aqui por causa do pai dele, que escreveu esse livro, interessado em cidades tropicais. Yeah, and in 2016 I came to Em Florianópolis 2016 ele veio para Florianópolis as well as Durban in South Africa. e também foi para Durban, no Sudáfrica. Yeah, and the reason I came was A razão que ele veio foi, I met a young lady, probably 20 years ago, ele conheceu from Brazil, who was an exchange student of Rob Wesner's, Ele conheceu uma estudante de intercâmbio, And que era she- brasileira, and she described this magical island that she e came ela from, descreveu essa ilha mágica, with beaches and com lakes praias and dunas, e dunas. yeah, all these things. And I said to myself, one day I will go. And I did, and now I've been here 3 times. Terceira vez que ele vem. Okay, and part of the reason, Parte da razão. okay, I love to draw. I showed you drawings earlier. There's a drawing Ele of adora me desenhar. on my sailing boat with my son encountering a O whale. desenho dele e do filho no veleiro deles. But
if we look at the globe Se vocês olham o globo and we draw the 27.5 degree south parallel around the e globe, vocês desenham o paralelo 27, you can see there's a lot of water. tem muita água. But if we go around from here, Se vocês vão on the east coast, no entorno we end up in da Florida, Austrália até o Brasil, and the east coast, we end up in Durban. Okay? vai se alinhar com Florianópolis e Durban. And I'll talk a little bit about it, but when we do that, and if you look at the climate, each of these continents gets a current, ocean current from the north. Então, cada desses continentes tem uma característica da costa. They all have a mountain range on Todos their eles têm eastern side, montanhas. so their weather conditions and the sun conditions are almost identical. Então, a condição climática é quase idêntica. This is a map of Queensland, and this is sort of the Queensland scene. São algumas But- fotos do estado. But what I find interesting about O que ele acha interessante sobre these lines, subtropical lines of latitude essas 25 linhas to 30, subtropicais da latitude 27. is we go Portuguese, Eles vão do English, português para inglês, Portuguese and English. português, de novo em inglês ali. Okay, I just think that's kind of interesting, and I've been Ele acha isso to these interessante. places. E ele foi para todos esses lugares. So since I came in 2016, Desde que I've, ele veio, em 1916, I've now done joint projects with USCI. agora ele fez alguns projetos Renata. com a Renata. I invited Renata to come out to Australia and Ele convidou a Renata para ir para a Austrália, a professora do a Renata. project with my students set in Campeche, a public housing project in Campeche. Os estudantes dele fizeram no terreno do Campeche. And then in 2019, I E daí, brought em 13 students 2019, ele trouxe 13 estudantes from QT out to this part of the daqui world. de... And so when you look at the maps, it's Floripa, and you see our Se você islands. olhar o mapa de Florianópolis, mas esse não é... Esses são as ilhas deles, professor. Esses são So we have an island here called Stradbroke Island, which tem uma Renata ilha que chama Stradbroke and Anna has been to, E eu e a Renata já because fomos lá. when she came to visit. And what happened with Brisbane is we settled, I'll go back to this map now. O que aconteceu com Brisbane é que eles... Brisbane, we settled on the river. That was our main port. Okay. Eles se acomodaram, né, na And we didn't settle in Dunwich, right? Because Dunwich would be the same position as Floripa, yeah? On the line of latitude and its relationship to the mainland. Posso continuar? Uhum. Aí eles lembram que a questão que eles ficaram justamente nessa parte do rio, porque a parte da ilha fica exatamente na mesma latitude de Florianópolis. Mas ele está comparando, porque aqui em Florianópolis a gente começou a ocupação, settlement, ocupação, essa era a palavra que estava me faltando. A ocupação aqui começou na ilha e lá começou no continente. So my interest, when you're an architect, and to the students here, I recommend that you are involved in other things. What Ele students recomenda here que os estudantes aqui are se involved envolvam in com outras their coisas. student body or student or the Institute of Architects? Any students here? Quando estão no conselho estudantil, estão no CALA, Diretória cadeira. Why not? É. Why not? Por que não? Ele está recomendando que vocês se envolvam em um máximo de coisas. It's great. So I was a director at Fulton Trotter. Ele era diretor desse escritório. I've been like Charlie Fulton. Charlie Fulton was twice president of the Institute of Architects. I've been president once. Ele foi uma vez presidente do Instituto de Arquitetos lá na Austrália. And when I came out in 2019, I was still president of the Quando ele veio em Institute. 2019, ele ainda era presidente do Instituto de Arquitetos. I was working at university, Ele trabalhava na universidade. okay, and designing cycle jerseys in my spare time. E ele fazia design dessas camisas no tempo livre. Tá Okay. vestindo uma, né? Ciclismo, é. Ele tá vestindo uma. Ele tá vestindo uma aquela that you were wearing lá. Yeah, I'm wearing it. So this shirt is a Paul Trotter design, and it has that tahina, the mullet. Isso é uma tainha, gente. Ó. Okay, and that is, I forgot to mention that, but it's kind of an interesting story in that Ele esqueceu de mencionar, mas é uma história interessante. on the Gold Coast where I used to holiday as a child, we would go down and help the mullet fishermen pull the mullet out on the beach.
Então na Gold Coast ele ajudava a puxar a rede de pesca de tainha, igual a gente faz aqui. And we get free mullet. You know, they give us a mullet. E And, eles dão tainha de graça para quem ajuda a puxar a rede. and you do the same thing here. So E a gente faz a mesma coisa. So I find that the things that we have in common, like the joy of surfing, As fishing, coisas que a gente tem em comum, como Sailing. surfar, pescar, velejar, holiday, a Christmas in summer on the beach. e ter o Natal no verão, na praia. You know, we share a lot in common. A gente divide muita coisa em comum, Okay, so compartilha muitas similaridades. let's get back to business. Back to picture. Então, So vamos voltar para o... these are my fellow directors. Okay, and so São os diretores. Mark and I have now retired. Eles dois se So aposentaram, now o we've got irmão, six esse primeiro que é o directors. irmão dele, o Mark. We have an office in Brisbane, an office in Sydney. Eles têm escritório em Brisbane e Sydney. Okay. And when I started as a partner in about 1995, Quando ele começou, we're just going through one of the worst financial recessions Australia has seen, or we eles have passaram had por uma das piores recessões financeiras for a very long time. por And tempo longo. we at that stage we had to put off in 1993, 1992, we put off 1993, almost all of our staff. Ele teve que dispensar. Yeah, it was a disaster, Foi desastre. a financial disaster. Desastre financeiro. And so my brother and I and my fellow directors, Os diretores, ele, o irmão dele, os outros diretores. Rob Wesner and Andrew Armstrong, who are not on this picture, we thought about how we Eles could pensaram em como eles podiam protect our practice proteger o escritório from that kind of disaster. And so we looked at the fields of work that would be most promising for Eles us olharam as áreas de trabalho que eram mais promissoras and give us the most amount of joy to work on. e iam dar mais prazer para eles trabalharem. So we found ourselves doing more public housing projects E eles se viram fazendo muitos projetos for públicos the government. para o governo. We also were working in the club industry. That's a long story, but we were working for builders and we hated it. We were working with contractors and we didn't enjoy it. Eles estavam trabalhando Or com four builders. building clubs. Yeah, seria? licensed clubs, yeah. Então construindo clubes e trabalhando para incorporadoras e eles odiaram fazer isso. It's not that we hated Não, eles builders. odiaram os construtores. What we found is we were serving two Mas eles masters. acharam que eles estavam servindo dois mestres. So the client, we had the client, so the club owner, and then the Tem project o dono manager do clube or the e o builder. o gerente de projeto. And the design E kept os on designs, changing, e o the design dynamic very difficult. continuava mudando e era uma dinâmica muito difícil. So we found ourselves moving more towards the community and Eles government se sector. encontraram indo muito mais para o lado da comunidade e do governo para construir coisas So we moved from institucionais. public housing to aged Foram care, para hospitals, Habitação popular. habitação popular, para hospitais. and that meant that we had a fairly even amount of work coming into the office, which meant that we could build a community of architects without having to hire or sack people over Então era time. mais constante, né? A entrada de projetos era mais constante e eles não precisavam ter uma variação tão grande de funcionários. And so for us, I'll get to some pictures because I know you architects all love pictures, so I'll get to Eu some vou mostrar pictures. algumas imagens porque sabe que arquitetos gostam de imagens. The pictures are coming. But As imagens estão vindo. what we sort of the key issues, business drivers for us, because to run, A chave do negócio funcionou para eles. in my view, to do good architecture, it's helpful to do good business. Yeah, to run a good business, okay? Para Because fazer it boa means arquitetura é bom vocês terem um bom negócio. so that the staff can see a career and an opportunity to move forward. So while climate is not a key driver for our clients are concerned with business decisions, okay, and their operations. And so we find that we need to understand with our clients the service that they offer the community. Ai, Okay? imagina. You understand? A bit hard to translate? Deu um nó na minha cabeça. No, that's okay. Yeah. So, então, clima não é
uma Não é boa um aspecto chave. Não é um aspecto chave. Para os clientes deles. para os clientes dele. Vai Os clientes estão preocupados com as decisões relacionadas ao negócio. Então, entender o serviço que eles estão proporcionando, qual a tipologia da edificação, né, que eles estão trabalhando. Então, se é uma escola, um hospital, um centro aquático. Então, entender a diferença entre o cliente e o usuário é importante. The client and the user is very important. That's right. E é por meio do processo de consultoria, né? Aprender de forma ativa, escutar de forma ativa, desenvolver e retornar briefs, assim, não pensamentos, mas entender o resumo assim geral e as entregas da accommodation. Então, administrar clientes complexos e sempre com orçamentos pequenos. Okay, but the probably point out of all that is being very focused on the Tudo client. isso é focar muito no cliente. Always being focused on the client. Sempre So, focar no cliente. as an architect, you might want to do something because you Às think vezes quer it's a fazer great alguma idea, coisa porque você acha que é uma boa ideia. but you need to bring your client Mas você on precisa board trazer o seu cliente a bordo. with your architectural approach, and therefore seu projeto listening arquitetônico. is very, very important. Então, escutar é muito importante. This is just some old Queensland architecture. In Queensland, we build a lot out of, and I covered this in the technology lecture with Renata, that sort of timber and tin tradition. Essas são algumas casas tradicionais em madeira, lá no estado de Queensland, que eles construíram. These are just some images. Okay, and I have a very strong interest in climate and understanding the seasons, and I wrote a E book gosta muito de entender clima e as estações. called A Diary for Daydreamers, which is about celebrating the seasons in southeast Queensland. Ele fez livro sobre como celebrar todas as estações. I won't try to describe the diagram, it will take me 3 hours. Okay, so this was not my first piece of architecture, but this was Foi o primeiro projeto dele, mas my first house I designed, a bit like Lucas. Okay, Lucas, this was a casa que mine. ele morou e que This was mine. I'm probably a little bit less ambitious in my pouco menos ambiciosa what I que was as trying to do. But this house was because the era that I was an architect or growing up through architecture was very much about regionalism. And Crescendo na arquitetura era muito sobre regionalismo. and this is probably an important point for the Ponto students importante para vocês as you entenderem come to the end of your course quando você vai até o final do curso. is when you finish the course, Quando você termina o curso, what are you going to o que do você vai fazer? and what are your key drivers Quais são about as coisas chaves who you are as an architect? sobre quem você é como arquiteto? Okay, so to give you an idea, Então, para dar uma ideia, my thesis, a tese dele, okay, in sixth year, was a study of regional unity, which was a study of unidades regionais. a study of character, what creates character within an urban environment, hence the interest in urban morphology and things. So try to understand those determinants that make up the character of the city or character of the suburbs, okay? And so I found that really interesting, and that study informed my approach to architecture for the rest of my career. What's So I'm happening? just going to help. Oh, you're going to help. Yeah, okay. So his study was about how o estudo dele foi sobre como o que trazia como a característica principal de cada região e quais características eram a parte importante da arquitetura que tornava aquela região a sua própria região e criava o urbanismo daquela região. Okay, so this house that I designed here was in Então essa casa que ele desenvolveu in an old suburb in num subúrbio Shorncliffe, antigo, dominated by that timber and tin tradition.
seguindo a tradição de uso de latão e madeira para construção. And the government was keen to increase O density in governo the city, estava tentando aumentar a densidade da cidade, and so people were selling their backyards. então as pessoas estavam vendendo os seus fundos de casa para poder construir mais casas. Yeah, so I bought a backyard, 302 square meters. Então eu comprei esse fundo de casa de 302 metros quadrados. Yeah, and designed a house with a 15-meter frontage, and it was 20 meters deep. E eu desenhei essa casa que era 15 metros de frente e 20 metros de fundo. Yeah, and the house was fabricated almost entirely with Era plywood. fabricada basicamente inteira dessas madeiras que são os plywoods. So I was able to nominate it in Brisbane City Council Awards, Energy Efficiency Awards, Ele ganhou tipo, Plywood Awards. vários prêmios por eficiência energética, pelo governo, pela utilização ambiental desses Yeah, and materiais. so this house led on and increased my visibility in the Então public essa casa housing. aumentou muito a visibilidade dele And na high questão density. da construção pública e visibilidade de public housing, Okay, so Habitação popular. habitação popular. I did a lot of work in the public housing space, and I have other Ele trabalhou examples. muito e tem vários exemplos disso, desse construção de habitação popular. And these houses here were designed for a liver transplant surgeon. Essa casa foi construída para um médico que era fazer transplantes de fígado, A place at Point Lookout overlooking the beach. Most amazing site. que tem justamente uma vista incrível da praia pelo lugar que ela vai construir. And the wind comes up the hills and the buildings feel like they're part of the vegetation. E aí o vento against the justamente wind. sobe os morros e aí a gente sente como se a casa fosse parte da própria vegetação pelo movimento. Just to give you an idea, so most of the housing that you'll see, a lot of the work that we do, Só para você ter uma ideia, muitas das casas que eles constroem, o trabalho que eles fazem, and certainly in my projects, I was working very strongly in concrete, e timber, justamente eles estavam construindo muito foco em concreto, steel, madeiras, aço, okay, not a lot of masonry. nada muito focado nessa parte de alvenaria. So this is a project designed for a little school in Chinchilla, 4 hours west of Brisbane. A quarta é uma construção feita por uma escola infantil em Chinchilla, que é 400 metros de Brisbane. And the topography Horas. is very sandy, and it's where they grow watermelons. A topografia é muito areosa e é onde eles crescem justamente melancias. And so we had fun exploring a plan for the school that actually the main pedestrian spine was like a watermelon vine. E aí eles and- criaram justamente para poder construir a própria construção ter a rua até ter como se fosse uma curvatura de uma vinha de melancia. And then all the buildings, it's primary school, so we could be playful. And so all the buildings were a bit like watermelons, and the colour scheme. Como era uma escola infantil, eles podiam ser bem brincalhões, então todas as construções tinham meio que um aspecto relacionado a melancias e tinha algo que remetia a isso. And you can sort of see the colours of the watermelon there. And inside we had Justamente as cores, eles trazem justamente as cores da melancia. inside we had like your outfit there with black seeds. E aí eles tinham justamente a parte de dentro tinha justamente uns claros, coisas como se fosse a minha roupa com toda vermelha, com pontos pretos de sementes. Back down the road. So what happened is, just to sort of travel back in time a bit, Só voltando um pouco no tempo, my career progressed from public housing a and carreira dele progrediu de construção de habitação social. then from aged care to finally I've spent probably the last 10 or 15 years Dos últimos 10 a 15 anos, working mainly on master planning urban plans for private schools. que ele trabalha principalmente no planejamento urbanístico de escolas públicas e escolas. And so this was another school about an hour back the other way, back towards Brisbane, 2.5 hours out of town, and it was Uma hora mais perto de Brisbane, que é outra escola que eles construíram, mas ainda dá 2 horas e meia. and this was a library building where we had a very big old gymnasium and a main entrance to the school, and we used, Eles tinham justamente um grande ginásio e a sentada bem chamativa na frente, bem grande. and Dalby is a rural industrial town, and they use a lot of trusses and steel, and so we use the local technologies. Ele tem um foco muito grande nessa parte de aço e essa parte toda industrial dentro da própria cidade, que eles quiseram também fazer um pouco disso para a construção. So the whole visuals of the building were very much like a colonnade of books
a library and with the trusses and the logo for the school, which was the Southern Cross. Eles quiseram trazer, tipo, justamente na própria fachada, essa questão dos livros, da escola, que lembrasse uma biblioteca, e ao mesmo tempo o próprio mastro principal ali do pilar, que lembrasse a cruz. This is one of my favourite projects. It's almost 20 years old Esse é um now. projeto favorito dele, faz quase 20 anos já que ele desenvolveu. And that's where I started with the drawing, Ele começou com um desenho, like this. como esse daí. And that was a story about the local community and these trees. Ele queria representar justamente essa questão dessa árvore, mas também um sentimento de comunidade de uma forma ilustrativa. And we were commissioned to design a art gallery, library and oral history museum. Eles foram justamente ter essa comissão para poder construir, foram chamados para construir justamente essa biblioteca, esse lugar público de apresentação e o lugar justamente um auditório para isso. And so as part of developing the story, which was around the floods that occurred in the district and these bottle trees, we developed a style of architecture that told the story about their community and about their country. Eles quiseram trazer justamente a história da comunidade, do país deles. Então, quando eles construíram justamente esses pilares, eles queriam trazer essa história sobre conexão, sobre essa árvore, que é uma árvore nativa de lá, e justamente trazer sobre como ela era construída e qual era a parte relevante dela, e sobre toda a história da comunidade em si. So I worked closely with a structural engineer. I built models out of cardboard. Ele construiu justamente os modelos à base de papelão e trabalhou com um engenheiro estrutural para poder transformar isso na realidade. And ultimately we came up with a solution. And building E aí fizeram essa solução. is still used, and often use it for weddings. Esse prédio está sendo usado até hoje e constantemente utilizado para casamentos. And on this slide here, you can see the existing library. It's a Nesse lado vocês lovely, conseguem ver a biblioteca existente. lovely modernist building, and then this was our extension. Justamente aquela parte já mais modernista, e aí eles trazem, já que ele faz, a extensão deles, que foi essa continuação. And the art gallery on this side with some Indigenous First Nations work on that side. And that's an internal view of the water wall telling the stories of the community. Essa é a parede interna que traz toda a história da comunidade. This was another, I'm showing you probably my favourite projects because these Ele were está mostrando justamente os projetos favoritos dele, que são os mais museums and public buildings. And foram museus, lugares, organizações públicas. this building built in Bundaberg, which is about a 4-hour drive north of Brisbane, celebrated Australia's most famous pioneer aviator. Essa construção foi justamente para, que é em Bundaberg, 4 horas acima, a norte de onde eles têm escritório, e justamente para homenagear o primeiro aviador australiano. Okay, so in thinking about the story of the building and the aviator, we Pensando sobre a wanted, história do prédio, sobre o aviador em si, we wanted to combine the story of flight, but also the story of Bundaberg. a gente queria contar a história e combinar a história da aviação, mas também contar a história da cidade, que era Bundaberg. And so what we ended up with was a museum which housed, or a big steel shed that Eles housed construíram all the justamente, eles construíram como se fosse essa construção inteira de aço, como se fosse justamente um depósito assim, de aço, mas com essa cobertura. And so the expression of the building was about the idea of the dynamics of flight, E justamente a expressão do prédio era para trazer as dinâmicas do modo de voar, feeling like a wing in the landscape, a bit like a hangar, but strongly expressive of like a biplane, structural expression with the struts and devices. trazendo justamente essa questão de como se fosse uma ave, uma asa no meio da natureza, sentindo como se fosse um hangar realmente, mas trazendo toda essa dinâmica estrutural. And even the flaps or the airlines on the rear of the wing that shade the building from the west. Até os flags, as coisas que justamente onde tem a passagem do vento que vem do oeste. And as you fly over Bundaberg, because I've flown over Bundaberg many times coming into land, Quando você voa justamente por cima de Bundaberg, ele já fez várias vezes, you see all the patterns of the cane fields like you have in Brazil, but você tem as marcas justamente sobre as construções rurais, as marcações como a gente tem aqui. so in terms of this facade,
all we did was use corrugated steel of different colours and layered it then to create the patterns of the fields that you can see. Eles usaram justamente aço corrugado para conseguir mostrar os diferentes padrões e criar essas diferenças e mostrar esse padrão. And so inside that shed is these exhibits. And Dentro da construção com justamente essas edições, it's just a big black box é só uma grande caixa preta that then houses all the planes and captures them in flight and gets the height that one needs. que é justamente onde guarda todos os aviões, dar espaço alto o suficiente para o pé direito para conseguir levar o avião no ar e deixar eles expostos. And you saw earlier on that I love drawing. Well, Vocês viram antes muitos desenhos, inicialmente na palestra. I would use my drawing as a means of observation or Eles usam o desenho understanding. dele justamente como uma forma de observação e entendimento. So I think there's a lot to be said about understanding the environment by drawing it. Ele acha que é muito relevante e muito significativo a forma que você entende o ambiente através do desenho. So in this building, which was built on the Sunshine Coast in what was Melaleuca country, these trees, which we could see Foi nearby. construído justamente onde era o país Melaleuca, tem justamente essas árvores que dava que eles conseguiam ver onde eles construíram. So the idea of providing an artistic expression of that, and Eles then fizeram taking representar that, artisticamente and then taking that Exactly. expression and thinking about your building e facade. passar justamente a questão da pintura para uma parte para uma construção arquitetônica, da parte artística para a construção arquitetônica. Okay, then we sort of move on to schools where E agora a gente vai para a parte do foco dele, de escolas, responding to the client's needs around education. And so this is a very simple building. Sobre os desejos e necessidades deles. Once again made of timber and corrugated steel, Construído novamente com aço colgado e madeira, which combine science and art in classrooms, but then an outdoor education area facing this lovely justamente trazendo uma down. conexão entre arte e educação e ter esse espaço externo para justamente o envolvimento com a natureza e uma educação externa à sala de aula. I'll move on to something a little bit more abstract. This is a project. See, Uma coisa mais abstrata agora que ele vai trazer. one of the things you'll find when you reach my age is if you're doing architecture, Se você está fazendo arquitetura e você chega na idade dele, você vai descobrir isso. there are jobs that go into a drawer and are never built. Tem trabalhos que tu vai simplesmente botar na gaveta, vai fechar e nunca mais vai construir ele. Okay, because often as an architect you're testing ideas, you're working with the client, and some things don't Como work. arquiteto, você está testando ideias, trabalhando com clientes. And so this project here was an idea I had about building a structure or a sculpture that could celebrate the seasons in southeast Então, Queensland. justamente, ele construiu um projeto para construir e celebrar as estações dentro da cidade e como isso poderia se celebrar. And so I created this like frangipani structure that could Projetou find essa itself construção in the landscape. e como que ela ficaria dentro da cidade. And this was another idea about sleeving a car parking and using landscape or art as a way of breaking down what was a very harsh facade. Então ele justamente trouxe ali uma intervenção da natureza para poder quebrar essa fachada que era muito bruta e justamente trazer uma delicadeza. Okay, I'll move on to schools, but what I would like to do is because how long have we been going? It's a long time. I don't know. Yeah, okay, so an hour's getting tough for everybody, all right? So there might be questions that you have. I'll finish Então, off tem algumas perguntas sobre como é que estão as coisas. just briefly with this project, which was about Desse a projeto. design for a school on a mesa or a basalt plain above Brisbane or behind the Gold Coast called Que era Tamborine. justamente foi justamente construído nessa planície acima de Brisbane. And the school was interested in producing a group of buildings that responded to nature and felt like they were part of Mount Tamborine. Eles queriam justamente trazer a ideia da escola era construir prédios que se misturassem com a natureza e fossem
justamente como se parecesse parte da vegetação e do bioma daquele local. And we had to produce a master plan for a school from grade 8 to grade 12. E aí justamente tive que produzir uma escola que fosse do ano 1 até o ano 12, seria o nosso ensino médio. And hence the boring schedule of accommodation that contains all the spaces that are required as part of the master Então plan. é que tinha justamente desse plano tinha todas as áreas que foram necessárias para todos os ambientes que seriam utilizados naquele ambiente, naquela But escola. before planning, Mas antes de thinking construir e about planejar, the imagery or of what makes Mount Tamborine in its natural environment so special. And so eu in that justamente tinha case, que visualizar as imagens do que tornava aquele bioma especial, o que tornava ele. we had these amazingly tall white gum trees in the forest, Justamente essas árvores gigantes stone estavam walls, retas dentro da floresta, and stone walls from the national park structures, paredes de pedra como desse parque nacional, essas construções, the palm trees in the forest. You have these as amazing palmeiras forests na of palm trees. floresta, tem essas florestas imensas só de palmeiras. So then the idea, these are sketches that I produced with Wendy Hay. Esse foi o sketch que ele produziu com a Wendy. So this was my first sketch, which was about thinking about the tall white gums, Esse foi justamente o primeiro sketch que ele produziu, que era justamente pensando nesses grandes pilares brancos, the, como é que the tá. palm trees and the light they create with the leaves. Justamente pensando na como é que ficaria a ideia de trazer as palmeiras e como que elas refletem a luz e tampam as luzes. Okay, the basalt lava columns, As construções de bases de pedras e rochas que ficam na parte inferior. and you can see the national park type structures there. Eles conseguem ver as estruturas do Parque Nacional, naquele lugar que está justamente na parte de And baixo. then this diagram I did formed the actual master plan of the campus. Esse diagrama que ele desenhou justamente foi o que formou o plano do diretório do que foi construído. Okay, north is down the page. This will irritate even me because I'm going to O change norte the está justamente para orientation. baixo, que irrita até ele, do norte está para baixo. So the buildings became like boulders or rocks in the landscaping and connected by this pedestrian spine and Que aí justamente rock os prédios se walls. tornaram como se fossem rochas e pedras no próprio ambiente, como se fossem partes justamente conectados para esse caminho de pedestres. And the buildings kind of formed this shelter from the southwesterly winds and from the sun for the open play spaces. E aí, justamente, esses prédios formavam uma proteção para o vento do sudeste que chegava para eles e para todo o espaço aberto que tinha ali atrás. But by doing all this, I addressed some key cost concerns because I created a series of buildings that were almost singular in elevation. Para fazer isso, ele justamente ele lidou com um dos fatores principais, que era o custo. Então, trouxe diversos prédios que tinham todos eles com a mesma elevação. Okay, so sorry, it's the other way around. Agora, virando completamente, So we have the car parking, the original toilet, o seu estacionamento, o banheiro. and you can see the buildings like boulders and the pedestrian E aí você spine consegue ver justamente os prédios como se fossem and the open pedras space. e o caminho do pedestre. And E o we, espaço aberto, justamente protegido pelo vento. and we never built these buildings, these sorts of schools, you never build in one stage, you build one stage at a time. E nessas construções de escola, você nunca constrói um prédio, todos os prédios de uma vez só, você sempre constrói um de cada vez. So that was our first building on the site. Então, o primeiro prédio que eles construíram foi aquele ali. We had vehicle access for the builder down the side here, Eles tinham acesso vertical justamente para os construtores poderem and we acessar. could build our way back through the site. Poderiam construir justamente a passagem pela lateral. And that's exactly what we did. Foi exatamente o que eles fizeram. This is the science building, Esse é o prédio de ciências. but you can then see from the external expression of the E building aí você pode ver pela expressão externa do prédio the idea of the white gum trees a ideia justamente das árvores brancas, que são essas árvores que sobem, with the stone walls. com as paredes de pedra na parte de baixo. And the other idea we had was because it's located on this plateau, they have these rocks called thunder Justamente eggs. por causa da alta ideia que eles tiveram, justamente por estar localizado nesse platô, eles tinham as outras pedras que eram chamadas de thunder. Ask them if they know what a thunder egg is. It's like a rock when you crack it open, it's full of colourful crystals. É um geodo, é quando tem justamente várias pedrinhas por dentro, quando você abre ela. So the idea was with the buildings that we would crack the buildings open and reveal the colour and excitement. A ideia justamente era que você pudesse abrir o prédio e conseguisse ver todas as cores internas e toda a beleza interior dele.
And so hence, these are the girls in school uniform, but the main entrance kind of reveals the colour and interest in the buildings. Justamente a ideia é que esse daí é a entrada principal que mostra as cores internas do prédio e os meninos que estavam passando ali de uniforme. And so this was a science building. Esse era o prédio de ciências. And then we built from that, then we built a library and tutorial spaces next. Depois eles construíram a biblioteca e os lugares de sala e de encontro. And once again, the style of the buildings followed the original intent. E é justamente a ideia dos prédios, a construção segue a ideia inicial e o plano inicial. And this is where it gets interesting from the student's perspective. Okay? Agora fica interessante do lado de como estudante. I'm going to put a challenge to the students here. Eu vou botar desafio para os estudantes aqui. Okay, and so for the older generation here, Para a geração mais velha, we can all be forgiven for our mistakes. todos nós Yes? podemos ser perdoados pelos nossos erros. Of course we can. Yes. Claro que a gente pode. Okay, because when I was trained, we learned how to Quando eu draw. fui treinado, a gente aprendeu a desenhar. And drawing orthographically, drawing plans, sections, E desenhar justamente elevations. secções, plantas baixas, como... And we may have been able to do a little perspective, E a gente you know, talvez that conseguisse fazer pouquinho de that perspectiva. we think it might look like. Talvez a gente ache que possa parecer mais ou Right. menos. And so by the time you design a building and you get it built, for this sort of building, that was around about 2.5 years, yeah? Mas isso justamente tem um gap de 2 anos entre você desenhar o prédio e ele ser realmente construído. And then you finally get to see it with E aí your client, finalmente você pode ver ele construído. and you go, maybe I should have done this, maybe I should have done E aí você that. vai justamente com o cliente e ele fala, você podia ter feito isso, podia ter feito tal modificação. Okay, so this is the challenge. So our feedback loop of learning Esse é o desafio. was about 2.5, maybe 3 years that you had the opportunity to discover Você tem 2 a 3 anos para the descobrir success of your building. o sucesso do seu prédio. Okay, you guys don't have that excuse because now Não your tem essa feedback desculpa. loop with the capacity of using O seu BIM retorno e o retorno do cliente utilizando a plataforma do BIM, yeah, so if you're using BIM, ArchiCAD, Revit, ArchiCAD, Revit, você está usando isso. that you will get to develop your designs and fly around them, Você explore pode them, desenhar e projetar, e você pode voar ao redor do prédio e mostrar o retorno do cliente. and fix most of the errors before you build them. E aí pode resolver a maior parte dos erros antes mesmo de construir. And then your feedback loop on learning will be, 3 months versus 3 years. That's E aí what, justamente o retorno de aprendizagem que a gente tem de retorno do cliente se torna de 3 anos para 3 meses. so can you imagine the quality of work that you as a generation Então will produce? imagina a qualidade do trabalho que vocês vão produzir como essa geração a partir de agora. Our built environment should be fantastic, should they not? Justamente o ambiente de construção deveria ser fantástico. Because it's up to you guys. Detalhes agora é com vocês. Right, so this is the BIM model. Esse é o And then- modelo BIM. And the amazing thing was, we could load BIMX onto our telephones, E aí justamente a coisa incrível é que eles podiam botar o BIMX and you could no make telefone. a comparison between what was built and what it did E aí você originally. podia justamente fazer a comparação do que foi construído e qual era o plano inicial. Just amazing. Isso é incrível. So this is more visions, and you see the entrance here with the building A exploding entrada again. justamente como se com a parte colorida na entrada do prédio. And what happened then is this is I think this is master plan number 3. Esse é o plano master, o plano de construção número 3. Because the school was so successful, we went from from secondary school to create a primary school, early learning years. É que justamente foi tão bem sucedida a escola que eles foram de construir a escola do ensino fundamental para construir o ensino fundamental primário e aí pro ensino infantil. So this comes back to my theme I mentioned early on about long-term thinking as E aí architects. justamente volta para aquela questão que ele falou, o tema de pensar a longo prazo. Because I think as architects, it's incumbent upon us Porque eu penso que a gente como arquiteto é nossa função to have the vision. de ter a visão, Okay, because we're the only ones who can, porque a right? gente é os únicos que pode ter isso. And if I've been guilty of anything, even with this school, it was my vision of the master plan was not far enough. Se eu sou culpado de alguma coisa, é só que a minha visão não foi longe o suficiente até que essa questão dessa escola. There is a saying that we overestimate what we can do in 1 year
Tem um ditado que diz que a gente superestima o que a gente pode fazer em um ano, but underestimate what we can do in 10. mas subestima o que a gente pode fazer em 10 anos. Okay, so what I implore you to do as students O que eu peço que vocês façam como of estudantes architecture is that de you, arquitetura, with the brilliant education you've received at UFSC com a educação brilhante que vocês recebem aqui na UFSC, and your wonderful tutors, e os seus tutores incríveis, that you will have a vision about your career você tem uma visão sobre a sua carreira and where you want to take your life e onde você quer levar a sua vida, and where you want to take your clients e onde você quer levar seus clientes, and go there. e vai até lá. Okay, architecture is incredibly exciting and a rewarding career. You A can, arquitetura é muito recompensante e muito empolgante para a carreira. it could be argued in my life with the number of projects I've done, I've changed the lives of thousands of Com a quantidade de people. projetos que eu já mudei a vida de milhares de pessoas. All the students, the aged care residents, the teachers, Todos os estudantes, os Hospital professores, staff. os cuidadores de idosos, os trabalhadores sociais do hospital. in our profession, we can change the world, okay, in Nossa our own profissão, little way. a gente pode mudar o mundo e eu estou mostrando como. And so I think as you're going through your university, be thinking longer term about how do you want to benefit society? What are you going to give? Quando você vai passando pela sua educação na universidade, pense como é que você quer mudar o mundo, como você quer tornar o mundo melhor dali para frente. Because I was like every one of you Eu era como todos not that long vocês, ago. não muito tempo atrás. All right, okay, we might, I think it's because I can see the audience fading, we might Você consider a audiência caindo. some questions or dialogue between the Australian experience and the Brazilian Eu acho experience. que a gente pode trocar umas perguntas e And um I- diálogo sobre a experiência australiana e a experiência And I brasileira. expect the tutors to ask some questions You to expect get the tutors things to going make- along. Because I need to stop talking for a bit. Thanks a lot. Great translation. I bet it was a good translation. It was Fantastic. much better than I was. Yeah, well, that was great that she was I able to even do that. suited and, but See you next time. So, questions, guys? Don't to leave. I know some of you want to go, but it's not every day you get to speak to an Australian architect. Yes, got a question at the back? Seeing your work, I was thinking about like the O seu trabalho pela pergunta, materiality of what you were using in a your materialidade que você estava Yes. usando, and I utilizando, saw that was like really lightweight buildings. Like Yes. most of the time. justamente prédios mais leves e And I diferentes. would like to know if this was because of the budget or E eu queria saber sustainability, justamente por que você considera por causa do dinheiro, da sustentabilidade. or just because like you like those materials. Okay, that's important. I think as architects we need to understand the cultural and context in which we're building. A gente como arquiteto, a gente tem que And ver o in contexto que está Queensland, construindo. In Queensland we have a strong tradition of building in lightweight materials because E the em Queensland a gente tem justamente uma tradição de construir vastness em of our state materiais leves. and our earliest houses, even the house I showed you, my first house, Até a primeira casa que follow the local timber tradition of seguia building justamente a construção almost de madeira exclusively in da timber tradição. and this stuff. E isso. You know, it's cheap as chips because you can layer this stuff and you can put it in the back of a truck Que justamente and you consegue can drive empilhar para thousands of trás. kilometres. And the other thing we do in Queensland is we pick up buildings and we move them from town to E o town. que a gente faz em Queensland é botar Yeah. todos os prédios atrás de um caminhão e So mover de cidade para cidade. there's this real temporary nature or lightweight nature to the way we É build. justamente a ideia de temporalidade, de ser uma coisa temporária e de uma coisa que pode ser muito mexida e But- movida. But the other thing to think about, because I think it's a good question, and when I did the technology discussion with your students, E eu acho que também é muito relevante para, justamente quando eu estava discutindo com a Renata sobre we talked a bit about understand the value of understanding construction processes. That when you justamente understand, trazer os processos construtivos, and that is universal to architecture. So it's not just a Brisbane thing. So e é universal a arquitetura, isso independe do local. in living in Floripa, there is particular building traditions inherited from the Portuguese. E justamente em Florianópolis a gente tem uma tradição de construção que veio dos portugueses. That your culture understand. You know, you've got a whole industry of people who know how to build that way.
que a gente tem justamente uma geração de consultores que sabem como construir aquilo daquela forma. So if you decide to build some other weird way they don't build here, Então, se você decidir construir de uma forma estranha que não é construída aqui, where are the workers to build it? onde estão os consultores que vão, os trabalhadores que vão Where construir do you isso? get the materials? Onde você consegue o material? You have to import them. When it goes Importar wrong, eles, e quando der errado, when it goes wrong, who fixes it? quem vai consertar isso? So I think that and Jeffrey, anyone heard of Jeffrey Bauer? Very famous Sri Lankan architect. Alguém sabe quem é Jeff Bell? Yeah, and he does these amazing resorts in Sri Lanka where the buildings are very horizontally expressed to the beach, and they're full of these fine concrete columns and slabs, and it's most exquisite. Justamente com pilares muito finos de concreto que seguem o desenho da praia. And it was only when I went to Sri Lanka I understood what the man was about. E só quando eu fui para Sri Lanka, que é a cidade, que eu entendi sobre o que era aquilo. Because all he was doing was using the local building techniques at a grand scale. Ele justamente o que ele estava utilizando era as construções locais, os modelos de construção local, só para uma escala grande. So I think the work that you've seen that I've been doing has been strongly influenced from where I'm from and the E eu acho que o availability trabalho of de serviço que eu materials. estava fazendo era justamente influenciado de onde eu era e do que eu estava trabalhando. And there's always been pressure on budget. Sempre teve pressão, questão de dinheiro. That dogwood project with the steel trees is the only building project in my career I had more money O than I único thought I projeto had. que eu tive mais dinheiro foi aquele das árvores. That's the Hinkler building that you saw. We got a really bad tender result when we got it priced, and we had to adopt sausage theory. The building was like a Quando big era aquele prédio que sausage, eles construíram, Right. que ele trouxe dois prédios atrás, que era justamente eles fizeram and we had um to orçamento cut, muito ruim. em we had to questão de cut out preço. 2 bays, and cut those out, and then put it back together. Porque justamente como a madeira veio muito mal, eles tinham que cortar e colar. Faltava To make it work. Não. So that's a good question. Because when you are empowered by knowing how to use materials, your local materials, Quando você then you can empoderado, do great sabe architecture. utilizar os seus materiais locais, você faz uma grande arquitetura. So take your material technology subjects very seriously. So you're still influenced by regionalism, right? Regionalism. Então você ainda é influenciado pelo Certainly, from my perspective, my Com certeza. philosophy is, in my view, it's about principles, and I haven't deviated E para ele é sobre princípios que ele não from the desviou idea of when I'm designing a building, da ideia de que ele está desenhando I um prédio. think about the client's story. Eu sempre penso na história do You know, cliente, who they are, their narrative. I think about the natural landscape where the building is going to go. justamente o desenho natural do ambiente, do terreno. I'm thinking about the existing urban fabric if it exists. É sobre justamente a fábrica, o tecido urbano. Yeah. And so then there's a story before you even design about how you're going to approach. Então sempre tem uma história The antes de você building. começar a desenhar sobre como que você vai chegar nesse prédio e começar a trabalhar nele. Is it a hero building? É um prédio de heróis. Or is it a polite building that just blends and Ou fits in with the é community? um prédio mais educado que se mistura com o ambiente ao redor. And I think you need to know. Eu acho que você sabe disso. So with my public housing work, O trabalho de residência, the story of the client was they wanted, Habitação social. habitação social. with social housing, the idea is that the tenants don't want to feel disadvantaged, they want to feel part of the community and Justamente as pessoas que moram nessas casas querem se sentir parte da comunidade, não algo divergente. yeah, and belong. So E why, faz parte disso. why produce a building that stands out and says, I'm Então, public porque housing? produzir uma casa que chama justamente muita atenção, diz eu sou uma casa pública, eu sou uma residência. And so my client said, look, Paul, we want buildings that just feel like they're part of a local Então, meu community, cliente local sabe que texture. a gente quer prédios que justamente se misturem, como façam parte da And, comunidade ao and redor we, deles. we would do things like, the biggest giveaway of public housing is the letterboxes. E justamente a coisa que mais chama atenção e mais... So mais we would design revela individual aquela- letterboxes, just to break up the building. que a coisa que mais revela é justamente as caixas de correios, as que mais chamam a atenção e revelam que é uma residência de habitação social. That Dogwood Crossing project, that was kind of a hero building on the corner, but yet it was very responsive to the existing building that we built adjacent to, and we respected that. E aí ele chamaria muita atenção, mas como ele estava do lado de outro prédio, ele se misturava e se conectava com o prédio que ele estava estudando do lado. So that kind of approach applied to all of my buildings, and yet they're all so different. Esse caminho eu Lightweight. sigo em todos os meus trabalhos, independente de qual seja e qual material. E o respeito ao cliente, né, que ele falou também que ele tem. Entender bem o cliente. Paulo,
Can you tell Tim. us a little bit more about your book, about the seasons changing and the colors? Because we have the baby students here. Oh, and yes. You are dealing with that. Bom, você consegue falar um pouco sobre o seu livro que você escreveu sobre as estações, justamente porque a gente tem os calores aqui? É explorar um pouquinho. Okay, hang on. Yes. Deixa eu explorar um pouquinho o que vocês estão vendo agora, como observar a natureza e a mudança. If you can bear with me, because I can just take you to a presentation on that. Se vocês conseguirem aguentar, eu tenho uma apresentação sobre isso. Eu pedi para ele apresentar um pouco esse trabalho do livro que ele fez sobre as mudanças de estação e a observação das cores e das trocas e como isso influenciou a linguagem dele quando ele fez esse livro, que o pessoal do PZL está estudando. Like that picture, shall I go back to that picture? That picture is why I'm in Brazil. Essa foto é sobre I broke my arm. Brasil. And I spent time in hospital and at home for 2 weeks. O braço teve que ficar parado no hospital por 2 semanas. And my father had died 6 months before, and I thought, what am I going to do? E o pai dele morreu 6 meses antes e ele pensou, o que eu vou fazer a partir de agora? I'll go to Brazil and South Africa. Eu vou para o Brasil e para a África do Sul. So this was a publication I produced and sold in some bookshops in Brisbane, Essa é a publicação que ele fez ainda em alguns livrarias em Brisbane. which is about celebrating the seasons. É sobre celebrar as estações. And it started out with sketches like this. E começou com sketches assim. Okay, this is a very practical sketch where I'm. What the circle is represented by Porque o círculo representa the months of the year. os meses Okay. do ano. And so the north point, south point, east, west, that represents the summer and winter solstices. Então, a parte superior do norte representa o And the inverno e o verão, and the west and east is the equinoxes. que é o equinócio e o solstício de verão e inverno. And then I looked at the meteorological information around the wind, which is represented by the spiral. Do vento, de como que era feito, que mostra os That's how it works in Brisbane. And then I elaborated to include, and in fact the drawing helped me understand the seasons, because in Brisbane we really have E aí o desenho ajuda ali em Probably- estações, justamente a forma que ele construiu. kind of 4 seasons, but Em Brisbane eles têm the meio que season we as just quatro entered estações. now is what we call our thunderstorm season or fire season. We'll start with fires. Mas agora tem tipo a época de trovoadas e época de incêndios. As the land heats up, we get these lovely northeasterly sea breezes, probably like here, and we get big storms. Quando começa a So, esquentar, justamente vem as brisas do mar e fica mais fresco. And those E aí gera storms, esses grandes. those storms go all the way through to about March, but they tend to, after Christmas time, we get the southeasterly trade winds come in, E and they depois bring in do Natal cyclones começa a and vir os rain, ciclones, que é da parte vem os ventos. very heavy rain and very hot temperatures, and then as the year goes, it dries out. E aí quando começa aí justamente a ficar mais seco, And then from the June solstice to e aí solstício de junho, the equinox, we then have the até o dry season. equinócio. E da equinócio a gente tem justamente a época da seca. And so when I'm designing on that front to support you, Themis, my belief is, and I think we have a lot to learn from our First Nations people Eu acredito, eu sempre tento aprender com a primeira nação de pessoas. about understanding climate and how we celebrate where we live. De clima e como eles celebram onde a gente mora. My mother used to tell me that in Brisbane, which is like A minha here, mãe costumava me contar that we que just have summer and we have a little bit of winter. a gente tem verão e um pouco de inverno. My belief is that's rubbish. E eu acho que isso não tem nada a ver. Okay, if you look carefully at the way the trees flower and Se you você olhar observe the com winds cuidado, a forma que o vento e as árvores se and the mexem, way the sun moves, you realise there's a lot to celebrate about where we live. que o sol se mexe, tem muito para se celebrar sobre o modo que a gente vive. And why shouldn't we celebrate with our architecture about where we live? So our buildings and occupants enjoy the a weather. arquitetura celebrar onde a gente mora e conectar com o ambiente e o clima. Who enjoys a really great thunderstorm? Quem consegue aproveitar uma grande boa trovoada? Só eu. And where do you want to be sitting on your building in a thunderstorm? Which side of the building? Do lado do prédio você quer estar sentado quando está tendo uma trovoada. Okay, so the house I've designed now, I can sit on my veranda Então na casa que facing the eu northeast, and I've eu got a consigo two-story sentar building, na minha varanda, venho and the storm comes this way. É, And I can enjoy the thunder and lightning and go, wow, it's wonderful to live in the subtropics. justamente consegue vir de trás da casa dele, trovoada, e ele consegue aproveitar
aquela queda de raiz. So, why shouldn't your house or your buildings be a joy Por que to os occupy? prédios, as construções não podem ser algo gostoso de ocupar e morar? Did that answer the question Yes. in a way? Because that environmental science is, I think, what we need to move on, and this is to excuse my people on the right here into thermal comfort, but Que é para well, there is the science around these da issues, conforto térmico, which is uma important. ciência por trás, but there is a layer of thinking around mas the tem uma grande joy camada para se pensar sobre a and forma de the, aproveitar and the experience of Mother Nature e a experiência da and buildings natureza. that are comfortable because they've been designed that they work with Mother Construções que Nature são confortáveis porque justamente trabalham em conjunto com a natureza. to create that incredible experience of being. Que justamente consegue criar essa experiência incrível de ser, de existir. Okay, because when you, as young architects, if you get this stuff wrong, Agora, como arquitetos mais jovens, se vocês errarem nisso, as Dad, my father said in the front, meu pai me disse, I'll read you a quote in the front of my father's book. These are his words to tem pass on. justamente uma frase do pai dele na frente do livro dele. I'm pretty sure there was a phrase here. Tem uma frase ali, com quase certeza. Okay. Look, the basic thrust of his comments are that we all know the joy of living in a well-designed building, but the sheer hell of living in a building. A gente pode não conhecer exatamente como é a parte boa de morar num prédio bem construído, mas todo mundo conhece o inferno de morar num prédio ruim. Okay, this is the phrase. Aquela frase. I was born in a city in the sun. Eu nasci numa cidade com sol. I was brought up and received my education here in the subtropics. Eu cresci e recebi minha educação aqui nos subtrópicos. I understand the comfort of a building well designed for the climate Eu entendo o conforto de um prédio bem construído para o clima. and the sheer hell of a badly designed one. E por inferno de um prédio que não é desenvolvido para isso. I undertook the survey in an attempt to understand more fully the forces Eu justamente criei um questionário para entender melhor sobre como é que eram essas formas e entender essas forças da natureza. which have resulted in good tropical buildings and cities in other parts of the world. Justamente para entender como que é a construção de prédios bons e adaptados ao clima em todas as partes do mundo. And to actually feel these in their country's hottest periods. E justamente sentir isso nos seus países, na época mais quente que tem esses países, sentir como que era o conforto nesses prédios. Okay, does architecture sound fun? Isso parece, a arquitetura parece divertido? It is! It is fun, guys. Sim, é muito divertido. Okay, any other questions? Mas Final alguma pergunta? questions? Perguntas finais? Thank you so much for being a really wonderful audience. I've seen some Pela lovely gente smiles. incrível. It's wonderful to come back. And I'm coming back next year. E ano que vem eu tô de volta. In 2025, I will be back with students. Eu volto com os estudantes. Yep. I have one more question. One more Eu question. tenho mais uma pergunta. Why you stopped working? Por que você parou de trabalhar? Ah, that's a good question. Essa é uma boa pergunta. No, that's a great question. Essa é uma ótima pergunta. Okay, so I'm 59, right? I'm still quite young. I could still be practicing. Eu ainda poderia estar praticando. This comes back to this longer term thinking. I've been very strategic about my career Eu and justamente what I penso na want to questão do. de pensamento a longa distância e muito estratégico para a minha carreira e onde eu quero chegar. And I've been a sessional academic since about 2016, teaching at QUT. My father was a teacher at E desde QUT. 2016 ele está sendo o professor na universidade. Tem And can't you tell, don't I love teaching? E você não consegue dizer que eu amo ensinar? Okay, so I'm really enjoying passing on my experience, and I think I can make a bigger difference now as a lecturer E aí ele acha que ele está adorando essa experiência de passar o conhecimento dele e ele acha que pode ter mais impacto como professor e passando o conhecimento dele than ever I could in practice. do que ele poderia até hoje na prática. And also what happens in practice is, 28 years. Because I remember I started early. I was a director at a young Então, age eu of 30. comecei muito cedo, eu já era diretor antes dos 30. And so I've had a tremendous amount of experiences. There's not too many things I haven't Tive done in uma architecture. quantidade de experiência tremenda e teve pouca coisa que eu não fiz na minha vida. And the business risks, the financial risks, and you know what? I'm Justamente o done. risco de negócio. And so the idea of doing this sort of work, coming to Brazil, having the time to really enjoy architecture and talk about it Ele and gosta view de it, viajar, para poder conhecer outros países, poder ver a arquitetura de outros países e conectar com isso.
Yeah. So life's too short. I want to do. E a vida é Lots muito of things curta, I want to então eu do. quero fazer muitas coisas, quero poder aproveitar a vida. Does that answer the question? Kind of. There's all sorts of. There's multi layers to that. Tem muitas camadas sobre isso. Pessoal, essa é uma pessoa totalmente movida pelo amor à arquitetura e, sabe, muito apaixonado pela profissão, e como ele foi apaixonado pela prática de fazer arquitetura e do escritório, ele é apaixonado por dar aula, então agora ele fez essa mudança e a gente consegue ver o quanto ele é empolgado. Até o outro professor que veio fala que o problema dele é que ele é empolgado demais, assim, porque ele chega, sabe, um monte de ideia e ele é super... Então é muito legal que vocês estão aqui para ver isso e ter essa oportunidade de conhecer ele, com certeza é construtivo para vocês. To move by architecture, even too much. I'm saying that Paul Sanders say that you were too much. It's too excited. And I'm saying how great it is to have someone so excited about architecture. Yeah, well, we make a big difference. It's very good to have you here. Yeah, we can do great things. So Paul, where the guys can have these t-shirts? Onde a gente consegue comprar Oh, essa go música? to, if you want a cycling jersey, you go to www.scody.com.au and you can buy them online. Você consegue comprar I get mais 10%. camisetas. Okay. Ele dá 10% de desconto. Thank you so much. Shipping's free? What's that? Shipping's free? Free shipping from there? I don't know what the shipping's like. Probably not that expensive. You'd be Well, surprised. next time maybe you can get some for Bring some especially jerseys about along. But these shirts are one-offs because this was they're not jerseys, so I got the manufacturers to make them specially. But I like this shirt for Brazil because it's got this common Brazil-Australian kind of connection thing. And they're loud. I think having loud shirts are good. Tem aqui, tem lá também. Even the main colors of Australia is green and yellow. That's right, and a bit of blue. Yeah, that's right. We share the colours. You can go on, the things we share, you go on and on and on. Muitas coisas que a gente compartilha com os australianos. Então é isso, pessoal. Não, uma pergunta. Yeah. A question. So you mentioned that some students from Australia are coming here next year. Yes. But how about some of us going there one day? Well, I think that would be fantastic. You need to talk to your supervisors about how that's fun. I'd be more than happy to host a QUT, to have you over, to have you run a studio with me and my colleagues at QUT. Absolutely, that's something I dream. My dream about doing this is more connections between Australia and Brazil, and the exchange of information and academic staff and students to build this kind of subtropical community in the southern hemisphere. And it's extraordinary things that we can learn from each other and where it could go. I love it, the idea of doing it. So I want more people like Anna and Ada and others to take on, because I'll only live for so long, to keep the thing going, because I think it's really exciting. And for students. Lucas? Yeah, well, he's thinking of coming over doing his PhD. So, there's all sorts of things that we can be doing together as a community. And you see, I think there is a possibility now because we are going to have a different strategy for the government, the central government of Brazil, about climate change. Yep. It's not my changing, but it is already there. Yeah. So it might be very interesting to have this sort of connection. Oh, gee whiz, yeah, that's one eye open. Might be possible. So if you're thinking of doing it, well, let's work out how to do it. Actually, my dream is to live there. Oh, there's Currently. a lot of Brazilians dream of living in Brisbane. In fact, the Brazilians know more about Brisbane than the Brisbane people know about Florianopolis. I did a radio segment in Brisbane where I was interviewed by ABC Radio, which is our national broadcaster, on Florianopolis, talking about this city on the other side of the world that's the same as Brisbane. And that was a lot of fun because when you talk to people about Brazil, Australians are very conservative and they often will travel to Asia or they'll travel to Europe. They won't come to South America because they're scared. Because They might be. because we live in a if any of you come to Australia, you will, and I've been to South Africa and Brazil, and the perception of security here it's in your face all the time. You move from one bubble, which is your your condominium or caged house, and you move into the car, which is a bubble, and then you move into a safe university. And in Australia,
Sure, there are some gated communities and there's some high fences, but by and large, we're not worried about our security. We just walk out in the street. Women can walk at night. And when Brazilians and South Africans come to Australia, they sort of, they wander around and go, hang on. It's fantastic. It's safe. And so that's part of the obstacles I think we have in having more Australians interested in Brazil. A gente falou muito sobre isso quando eu estava lá, assim, como a gente se sentia segura as crianças, 7 anos indo sozinha para a escola, andando na rua, assim, sem o menor medo, carro aberto. Hoje a gente foi almoçar na minha sogra, ele foi deixar a bolsa no banco do carro e eu falei, não, pô, vamos botar no porta-mala ou leva para dentro, se deixar aí é mais fácil de roubarem o carro. Para nós é cotidiano, para eles é, nossa, sério, aqui? Então ele está falando sobre isso, sobre esse senso de segurança e por isso que eles têm medo de vir para cá, porque é conhecido, né, que aqui não é seguro. There's 2 big connections between Australia and Brazil. The first one is that we actually compete with a lot of agricultural business. Meat, sugarcane, sharing the climate. But the other interesting thing is that in order for Australians before aircraft to get for the Europeans to get to Australia, the way they came on ship is they'd go London or Brussels and they'd land in Rio. Because that's the way you come. You land in Rio, then you go to Cape Town, and then you go around the bottom. Because that's the way the prevailing winds work. So we actually, in Brisbane for example, is full of jacaranda trees. The big purple trees? And the yellow ones that are flowering now, we've got them as well. So we brought a lot of stuff from Brazil, the colonists, as they came through. Os colonizadores pegaram muita coisa do Brasil e levaram para lá, então. Justamente porque as rotas eram as rotas passavam, paravam no Brasil, no Cabo Verde, para depois passar por baixo e chegar lá, então tinha que passar pelo rio. The other thing I'd like to do would be to set for you Brazilian students with Anna and probably Lucas a project that you've got to design in Brisbane. Porque o que a gente está fazendo agora a gente tem uma disciplina optativa de projeto que eu estou ministrando aqui, ele está ministrando a mesma lá na QUT, tem um outro professor brasileiro que trabalha na Deakin, que é perto de Melbourne, que é uma cidade chamada Geelong, e ele também está fazendo a mesma disciplina e a gente está trabalhando com o mesmo terreno, que é um terreno aqui no Brasil, e já é a segunda, terceira, third time you do that with a site from Brazil, right? I think I've done it 4 or 5 times now. 4 ou 5 vezes que ele pegou um terreno aqui no Brasil e fez os alunos dele trabalharem com um terreno aqui em outra realidade. E ele está me provocando dizendo que a gente precisa fazer um terreno lá da Austrália, né? E fazer essa troca, né? De ter um terreno de lá e fazer os estudantes daqui trabalharem com uma realidade de outro país. E é verdade, né? But you have to use the internet, and then you can have lectures at the same time. So we've done a project with QT students in Campeche. We did an Azorian museum in the main square in Floripa. Near the bus station we designed a grand school program which was an aged care and school project together. We did a turtle interpretive centre at Project Tamar over at Barra da Lagoa, and now we're doing this project. Agora a gente está trabalhando com um terreno que fica So that's próximo da 5 Ponte projects, Ciro Luís. and they go for a whole semester. Um semestre inteiro trabalhando com o terreno. Esse é no redor da Ponte Ciro Luís, então está trabalhando com o entorno de Bem Tombado, então a disciplina que chama Projeto Arquitetônico e Patrimônio. Yes, so I've put in funding for between 15 and 20 students to come here next year, and part of the reason I'm Eles here. conseguiram fundos para trazer esses estudantes, né? E conseguiram recurso. Então a gente tem que lutar por recurso aqui também, né? Para conseguir levar os estudantes para lá. And I got funding from QUT to come this time, partial, I paid a lot of it myself, but the idea of Então ele está patrocinado pelo QUT para vir, mas ele ganhou $2,000 that we got, right? From the university, Yeah. $2,000. Ele conseguiu $2.000 australianos, mas ele botou mais 3 mil do bolso dele para poder estar aqui, vir e tal. Então também é um investimento dele, né? Não conseguiu tudo, mas ele fez questão de vir. Mas para os alunos a outra vez ele conseguiu esse recurso.
Esse ano ele não conseguiu para os estudantes, por isso que eles não estão aqui, mas ele espera que pro ano que vem ele consiga trazer também. Go online. Yeah, and bump next, so you can do the design together. Yeah. One is- Yeah, it's getting interesting because what you find the big barrier that we're struggling with is just the time zones because we're 13 hours ahead. O problema é o fuso horário, gente, porque a Austrália é 13 horas a mais do que aqui. So some of the students, they may not be here, but we've set up a WhatsApp group while I've They're been doing, here. well, maybe in the E ele dorme weekend. mega cedo, Yeah. gente. Ele aqui de manhã, é de noite lá. E aí, se eu quero falar com ele de manhã, ele tá dormindo. What time do you sleep? You go to sleep really early, and sometimes they want to talk to you. Yeah, that's Right, right. in your PJs. That's and right, you say, yeah. I know PJs, not today. Exactly. Yeah, because at the Então, assim, a moment, diferença de horário é bem complicada. Tem que falar com ele ou de manhã cedo ou de noite. Porque daí a nossa noite é a manhã deles e a minha manhã é a noite deles. No meio do dia não dá pra falar, porque é madrugada. so Então, in Brisbane a at the diferença de horário é moment, complicada. it's 5:05 a.m. They're all about to get up. Okay. Agora é 5 da manhã lá. So there's a bit of a window, you know, in the evening to talk to people back in Australia. Então, assim, a gente interagir com a turma dele online ao vivo, não dá já, Morning entendeu? and people Yeah. here at night. Yeah. Brazilian doctors. E tem uma diferença lá na universidade, eles começam a aula só às 9 da manhã, não existe esse negócio de começar às 7h30, 8h20, é 9, pensa, que sonho, gente, a gente pode brincar. The way you get that, E 5 horas já todo mundo ir embora, não tem aula até às 7. the way you get that connection with the Então, students fica ainda going pior pra gente is conseguir is interagir, né? getting him here early so they get to talk and chat together. Then they go away and because they know each other, then they'll have all sorts of social media they'll keep in contact with. But when they're cold and they haven't met online, everyone's a bit shy and doesn't. We struggle with it then. We have did some experience like that, but then it was South America. It's much easier. It's 4:06. We're going to get to the side Yeah, to do one more thing. Any more questions, guys? alguma pergunta lá? Was that fun? I enjoyed it. Hopefully you had a good Foi time. divertido pra vocês, ele tá perguntando pra ele. Do amazing things, guys. Façam do coisas amazing. incríveis. Thank you. I didn't get a photograph of you all with the group. How do we get a photograph? Maybe we all come together here. That's- Talvez a gente se junte aqui. That's a good idea. Eu tô louca, gente. Eu tô falando inglês no posto de gasolina com o dentista, tá uma loucura. Vou fazer um vídeo, né? Aham.